ele não consegue retroagir. Não tem informação, né? Não tem informação disponível. As que existem são mal datadas pela arqueologia e até hoje não se sabe que cidades como Tiahuanaco, Tenochtitlan, Dwarka na Índia, aqueles estranhos alinhamentos que se encontram em vários lugares do mundo, aquilo tudo situa um período em que parece que existiu vida pujante mais de 20 mil anos atrás, né? Mas a gente só chega até 6, 7 mil anos atrás com segurança, né? Hoje, então, assim, essa palestra tem o objetivo de mostrar esses painéis, tá, dos últimos 30 mil anos, situando todo um primeiro contexto que iria até aproximadamente 14, 13 mil anos, que quando houve uma grande devastação na Terra. O dilúvio? Não, ainda não é o dilúvio bíblico. Houve uma grande devastação na Terra há cerca de 13, 14 mil anos, promovido por uma série de... Foi a queda de Atlântida, não é? Nessa época? Ainda não também. Exatamente. Mas assim, a Atlântida é só um dos aspectos na medida do conto de Platão, tá? Mas, na verdade, o professor Charles Hapgood, na época, foi quem melhor definiu. Ele apresentou uma teoria que o próprio Einstein apoiou, de tão lógica que era, ainda que, na época, a geodinâmica, que é uma das faces da geologia, ainda estava engatinhando, mas que diz que toda a crosta planetária se moveu. Então, isso provocou um problema nas placas tectônicas. E a Antártida, que não era no Polo Sul, passou a estar no Polo Sul, e mamutes que antes viviam em climas temperados, de um dia para a noite morreram com a barriga cheia de grama, mas embaixo do gelo. Morreram congelados. Morreram congelados, mas comendo grama, ou seja, estavam em ambientes onde existia vegetação e de repente esse ambiente passou a receber cargas e mais cargas de gelo. Então, esse período aqui é o que é o da grande devastação, que está descrito em muitas outras culturas, narrativas ancestrais, né? E então a gente conta uma história até aqui situando quais as principais organizações que então existiam na Terra. Aí tem um período de transição entre 13 e 9 mil anos, que é em que o sofrimento do planeta, de acordo... Até se adequar. Até se adequar, e surge o dilúvio bíblico, entre 8 e 9 mil anos atrás. Aí, disso aí, há toda uma nova história, ou seja, entre o tempo pós-diluviano, em que o mundo começa a se organizar, em que a gente hoje consegue antever esses dias mais antigos, que é até onde vai o nosso calendário oficial, mas aí entra a descendência de Noé, com Cã, Jafé, Sem, seus 3 principais filhos, né? Em que os próprios estudos genéticos hoje em dia apontam para algo intrigante. Né? Intrigante? Muito intrigante. Não eram descendentes? Não, porque foi hoje, mexido no DNA. Hoje em dia tem 3 linhas muito claras de DNAs no Ocidente, tirando o continente americano, que é outra história. Então, na África, você tem a descendência de Cã, no Oriente Médio, de Sem, e na Europa e na Ásia, a descendência de Jafé. Uau! É impressionante. Instigante isso, hein? Tem que pegar essa palestra, né? Mas, a hora que você estiver assistindo isso aqui na TV Floripa, ela já vai ter passada, mas entrando no IEA, vai ter acesso a mais informações? Sim, basicamente essas palestras a gente deixa disponibilizado no IEA. Certo. A gente já vai passar esses endereços também. E havia avatares rondando, ciceroneando a raça humana naquela época pré e pós-diluviana? Isso, no sentido do termo sânscrito, avatar corresponde para os seguidores de Vishnu, os Vaishnavas, as encarnações do Senhor Vishnu. Já os seguidores do Senhor Shiva dizem que não, avatar é a encarnação da Trimurti, ou seja, de Brahma, Vishnu e Shiva. Não era só Vishnu que produzia as suas consciências para trabalhar especificamente nesse ou naquele sentido. Mas como é que a gente pode compreender isso? A ciência hoje já está apontando para o fato de que, queiramos ou não, entendamos ou não, gostemos ou não,
há um universo paralelo ao nosso. Ou seja, o nosso universo existe, Nossa. mas já tem algo que, pela influência gravitacional, os cientistas já deduzem da inevitabilidade de um universo paralelo vizinho. É como se o nosso fosse material e este aqui antimaterial. Né? Então, Tipo mais sutil, no mesmo sutil espaço. porque exatamente, mas assim, um não pode se encontrar com o outro porque se destroem mutuamente. Lá no início do Big Bang, a cada 10 bilhões de partes de matérias que se reunia com 10 bilhões de partes de antimatéria, sobrava uma antimatéria e uma matériazinha. Dessa parte que sobrou é que o nosso universo foi constituído e provavelmente, segundo os cientistas, esse universo antimaterial. Qual é a questão? Tudo indica que o mundo dos demônios, não demônio no sentido do termo da Igreja Católica, mas dos demos de antigamente, né, que eram seres que não eram biológicos e por isso eram chamados demos. Aqui estão as famosas locas, ou seja, moradas. Na mitologia grega chama-se éons ou genos, em que os deuses moravam. E durante um tempo surgiram portais que permitiam que esses deuses passassem para esse universo de cá. E passaram. E passaram. Só que houve um tempo em que esses portais se fecharam de novo, que foi o ano 2012. Eles voltaram. Não ficou nenhum? Olha, ficou, mas alocado aí A em maioria Braz. foi. A maioria foi, mas qual é o problema? Se isso for verdade, a mitologia que nós entendemos como sendo algo irreal passa a assumir cores de uma possível realidade perturbadora. Então, o que seria avatares? O fato de Brahma, Vishnu e Shiva, na condição adidaiva das suas consciências, terem se tornado prisioneiros desse universo antimaterial e jamais terem podido vir para cá, o que outros fizeram, isso obrigou a que eles criassem emissários deles para virem desse universo paralelo para o nosso. Só que Brahma não conseguia criar porque ele é desalmado. Como ele foi o criador que tornou-se refém da própria obra, ao cair, perdeu a sua condição espiritual ou a feriu, e por isso que apenas holograficamente ele existe como Brahma, o criador caído. Mas Vishnu e Shiva, que não caíram, mergulharam depois na obra indevida de Brahma. Então, Vishnu e Shiva teriam condições de produzir avatares. Nesse sentido, Jesus seria o último avatar de Vishnu, Sai Baba, o último avatar de Shiva via Krishna. Então, avatares seriam encarnações desses seres da Trimurti, que nascendo entre os membros das diversas espécies que foram surgindo, e a espécie humana é somente a última, e por isso Jesus e Sai Baba aqui estiveram, e outros, para ajudar a humanidade a progredir. A progredir. Nossa, que história bacana, hein? Só abrindo um pequeno parênteses, falando aí do Brahma, Vishnu e Shiva, que é a Trimurti hindu, como o Rogério está colocando aqui. O Brahma é aquele que é o aspecto divino que cria, né, põe coisas no mundo. O Vishnu é aquele que mantém essas criações. E o Shiva é aquele que transmuta, né, que recicla, né, que mata para poder renascer. Né? É interessante, aliás, essa visão hindu, né, das características, né, das qualidades do Deus, né? Bem mais amplo do que o monoteísmo aí católico, né? A gente, na hora em que você olha para o passado, nessa primeira parte aí pré-diluviana, não existia o conceito de Deus. Eu colecionei já o estudo algo profundo em torno de 52 mitologias, que eu considero as principais da humanidade. Uau! Em nenhuma delas ninguém fala de Deus. Em todas se falam de deuses. 3 ou 2. E sempre com um que ia criar uma coisa e deu problema e outro ajudou, e outro. Ou seja, em todas as mitologias há trilogia. Só uma ou outra que é um único. Todo-poderoso, castigador. Não, mas isso aí não é mitologia. Aí já é religião. As religiões surgiram depois das mitologias. Então, por exemplo, o que a gente chama de religião cristã hoje, nada mais é do que uma tradição semítico-babilônica de contos da mitologia suméria, tá? da mitologia acadiana, que hoje foi transformada em cristianismo.
Essa é a questão. Então, as religiões surgiram tomando emprestadas mitologias, painéis que interessavam para ela, e dos deuses que disputavam lá atrás esse espaço, a religião diz, esse Deus aqui é o Deus. Ou seja, a religião elegeu um daqueles três deuses como sendo o único Deus de acordo com sua fé. De acordo com o seu interesse. O seu interesse. Então, as religiões já são usurpadoras das ideias mitológicas, enquadrando nos seus interesses étnicos. Étnicos. E econômicos também, né? Aí depois surge o interesse econômico. Então, assim, primeiro mitologia, depois religião. O pensamento crítico, o pensamento científico, filosófico, que surgiu depois das religiões, até hoje tenta encontrar a medida correta para poder olhar para trás e entender tudo isso. E não compreendeu. Taxou de mitologia, ou seja, de coisa irreal, esse passado. Diz que o pensamento religioso se sustenta na fé e, portanto, é uma questão de crença íntima, mas não serve como medida da realidade. E a ciência se pretende ser a dona de tudo, da verdade. Da busca. Mas quem permanece sendo dona da verdade ainda são as religiões. Qual é o drama? A ciência se pergunta sobre o como as coisas acontecem, não sobre o porquê. A filosofia é quem pergunta o porquê das coisas acontecerem. O que é que a religião diz? Ciência, filosofia, fique tranquilo, nós sabemos o porquê e o como. Então, assim, as religiões é que pretendem dar respostas que a própria filosofia e o método científico ainda não encontraram. E será que vai encontrar? Porque não do jeito penso. Que está... Porque certas coisas da vida estão além do limite do método científico. A própria discussão em torno da consciência, a ciência, a neurociência pretende estabelecer uma fórmula de cérebro humano, entre aspas, igual à consciência. Isso não funciona. A consciência humana é muito mais ampla do que os 86 bilhões de neurônios, todo o código genético, as ligações sinápticas. Isso não é matemática, está além da matemática. Então, na minha opinião, e também com base no que os espíritos orientam, há algo mais além das religiões, da filosofia e do método científico que a gente até hoje descobriu aqui na Terra.